outro aspecto. Nos últimos 2 anos, infelizmente, muitas empresas precisaram cortar ou substituir funcionários por vários motivos. Às vezes isso nem tem a ver com a crise, as empresas passam mesmo por mudanças, novos resultados, novas medidas e também novas pessoas. A culpa pode não ser do profissional, mas será que dá para saber quando isso vai acontecer? O que fazer quando a demissão acontece? Será que dá para evitar? E depois, como seguir em frente, procurar um novo emprego? Para conversar sobre o assunto, a gente convidou o consultor de recursos humanos, Oswaldo Martins Júnior. Oswaldo, muito obrigado pela presença, boa tarde para você. Boa tarde. A gente vai começar esse nosso bate-papo, então, ouvindo uma dúvida de um dos nossos telespectadores aqui no telão. Vamos lá. O que o funcionário deve fazer quando reclamam do serviço que ele faz? Quando reclamam do serviço que faz? Eu acho que hoje em dia, na verdade, o grande problema é a relação do chefe, né? Então, quando existe algum problema nesse sentido, o primeiro contato que a pessoa tem que ter é com o seu superior imediato, a fim de explicar e mostrar exatamente as dificuldades que ele está tendo no seu dia a dia, a fim de evitar problemas lá na frente, até porque quem faz todo o processo de admissão, demissão e aumento de salário é o superior imediato. Tem um ponto que a gente tocou aí no começo, aí, essa questão da demissão. Não necessariamente é culpa do funcionário, né? Isso pode estar envolvido... Podem estar envolvidas várias questões aí, isso, né? Na verdade, o que a gente tem observado ao longo do tempo é que 90% do processo de desligamento de um profissional é culpa da empresa. Né? Na verdade, a gente percebe que a empresa deixa de dar informação, feedback, informações que são importantes para que a pessoa, de uma certa forma, vai se aperfeiçoando. Então, a gente observa que as empresas deixam de cumprir o papel delas. Né? Por outro lado, os profissionais também deixam de fazer. A partir do momento que eles ingressam numa empresa, ele deixa de fazer um curso, deixa de ficar se atualizando, essas coisas. Não pode ter essa acomodação. A zona de conforto, na verdade, tem que deixar de lado. Né? Então, a pessoa tem que ficar sempre atenta a novas oportunidades, o que está acontecendo dentro, para poder se permanecer no seu trabalho. A gente tem mais uma dúvida para rodar aqui, Oswaldo. Pois não. Existem sinais que o funcionário vai ser demitido? Sim, existem sinais, né, que na verdade não são assim claros, não são registrados, mas na verdade são coisas que você vai observando em relação ao que está acontecendo em sua volta, né? Então, por exemplo, você tem aí um relacionamento bom com seu chefe, e num determinado momento esse relacionamento começa a se esfriar. Né? Então isso já é um sinal que alguma coisa não está normal. Existem situações onde a pessoa está acostumada a participar de reuniões, participar de contatos internos ou externos na empresa e de repente essa pessoa deixa de participar. Então isso são sinais que de uma certa forma a situação não está legal. Então é um sinalzinho amarelo que está acontecendo. E a própria empresa, né, que de uma certa forma passa às vezes por dificuldade e aí... Né? Mas aí quando o funcionário identifica esse sinal, dá tempo de ele correr atrás e reverter essa situação, dessa relação que está um pouco estremecida, ou pode haver um indício de uma futura demissão? Dá tempo de ele reverter isso? A gente não pode ser pessimista, né? A gente tem que procurar ser otimista sempre em situações, mas é difícil você resgatar a partir do momento que você começa a observar esse tipo de comportamento, né? Então, qual que é a atitude? Sentar com o seu superior imediato, procurar uma área de recursos humanos, procurar saber o que está acontecendo, o que ele pode fazer para poder reverter, eventualmente, um cenário que não está muito bem clareado, né? Então, acho que pode ser que exista uma possibilidade, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Quando ela chega nesse momento, é sinal que as relações já são estremecidas e provavelmente é uma questão de tempo. Já se quebrou a confiança. A gente tem mais uma pergunta para rodar aqui. Depois de demitido, como recomeçar? E aí, fato consumado, o que fazer? Eu acho que esse é um momento, na minha opinião, muito difícil, porque a pessoa passa por um trauma, né? Muitas vezes a pessoa está um bom tempo na empresa e para ela poder se reconstruir realmente é difícil. Então, eu acho que num primeiro momento a pessoa tem que ter pelo menos uma semana, 10 dias de sossego, tranquilidade, para ela formatar o seu comportamento, as suas atitudes, enfim, refletir um pouco de tudo que aconteceu e começar a buscar novas oportunidades. Existe aí uma infinidade de possibilidades, apesar de hoje elas estarem um pouquinho escassas, né? Mas existem aí sites, contatos, enfim, procurar, fazer contato, estar sempre presente, sair de casa, buscar contatos que uma hora aparecem. O Daniel de Tararé mandou uma pergunta bem interessante para a gente aqui pelo WhatsApp. Ele falou que existem casos em que a empresa demite funcionário porque alega que o quadro está cheio, não tem vaga para aquele momento, passa um tempo, essa vaga surge mais uma vez, ele recontrata. Ele quer saber se isso prejudica a questão de sujar a carteira, foi o termo que ele usou. Se isso é ruim ter na carteira de trabalho
essa demissão, mesmo que recontratado depois, isso influencia na hora dele buscar uma outra vaga? Não, influenciar não influencia. É só preciso observar o tempo entre a demissão e a recontratação, porque existe um posicionamento legal e que você tem que respeitar um período de 6 meses para que isso ocorra, para caracterizar má-fé para saque de fundo de garantia e outras coisas mais. Então, o que acontece? Em relação a eventual retorno dessa pessoa, acho que não, acho que em termos de mercado pode acontecer, eu acho que é normal, e a repercussão dessa readmissão acho que é positiva, não vejo nada como negativo, pensando do seu ponto de vista recursos humanos, né? Pessoal perguntando também pelo WhatsApp, em relação a pessoa ser contratada em uma função e exercer outra. Questão de desvio de função, um assunto que a gente até conversou aqui, mas isso pode interferir também na questão de uma futura demissão? A pessoa está fazendo um serviço que não foi contratada, pode ficar ali insatisfeita? E hoje é muito comum, né? Hoje, exatamente pela situação que as empresas se encontram, você contrata uma pessoa e até por uma necessidade ela acaba fazendo outra. Certo. Se a pessoa deixa de fazer aquela atividade, ela pode amanhã depois cair numa situação meio desagradável com o seu superior imediato e caminhar para uma eventual demissão. Então, pode acontecer, ocorre. É ilegal, isso é um passivo trabalhista razoavelmente grande, mas infelizmente é uma realidade que a gente está convivendo e tem que tentar administrar essa situação da melhor forma possível. E as empresas, por sua vez, têm que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque isso aí é problema para a empresa. Tá certo. Muito obrigado pela presença mais uma vez, por tirar as nossas dúvidas aí. Boa tarde. Boa tarde.